nós vamos começar na nossa aula de hoje, a nossa segunda aula sobre lei de Gauss. Para tanto, nós vamos lembrar o que nós já vimos na nossa primeira aula. Então, lei de Gauss, aula 02, que sabemos até agora. Como nós vimos, os campos são divididos em campos escalares e vetoriais, e, em especial, os campos vetoriais são mapeados ponto a ponto do espaço, tal como rege o bom senso. Você calcula para onde um campo vetorial aponta, né? Ele é uma entidade vetorial, tem módulo, direção e sentido para cada ponto do espaço. Então, a partir de agora, o nosso foco é nos campos vetoriais, e se eu tiver um campo vetorial que nós vamos assumir que esse campo vetorial depende do espaço e não varia no tempo nesse tratamento que nós vamos fazer agora. Nós podemos afirmar que o fluxo de que através de uma superfície S é, atenção, definido como? Vamos usar a letra grega φ, que seria equivalente ao F, portanto, fluxo, para avisar que estamos calculando o fluxo do campo Q em específico. Nós penduramos um rótulo Q, aqui exatamente na nossa letra φ, e nós lembramos que a ideia é calcular o quanto deste campo vetorial atravessa uma dada superfície. Se isto é assim, nós fizemos para uma superfície arbitrária um tratamento da seguinte natureza: dada a origem do nosso sistema de coordenadas, dada a nossa superfície, nós localizávamos pontos nesta superfície. Neste ponto sobre a superfície, nós identificávamos o nosso campo vetorial, ou seja, calculávamos para este ponto específico da superfície para onde aponta esse campo, o seu módulo, a sua direção, o seu sentido, e nós literalmente calculávamos essa quantidade Q, calculado no ponto R da superfície S, projetado sobre um elemento de área. Em especial, nós nos referimos a esse elemento de área como uma superfície orientada, um elemento de superfície orientada. Eu vou abusar da notação e vou escrever isso como um delta A, e por favor eu vou grudar aqui um rótulo J. Por quê? Porque a ideia era pegar essa superfície arbitrária e quebrá-la em várias superfícies menores, que localmente funcionavam como superfícies planas, e a partir das quais, dada uma orientação global, a partir da qual nós percorríamos o perímetro da superfície global, usando a regra da mão direita, nós encontrávamos a orientação dessa superfície, traçando um vetor unitário. Para a jésima superfície, esta que nós estamos aqui dando destaque em laranja, nós identificávamos o seu vetor unitário NJ, ortogonal à superfície, e que fornecia para a gente a orientação desse elemento de superfície. Significa que este delta de AJ, delta AJ, era em módulo igual à área do jésimo elemento de superfície. Nós vamos usar aqui os nossos recursos audiovisuais, ou seja, em giz vermelho nós estamos marcando aquela área, a área é uma grandeza escalar, mas a sua orientação era justamente dada por esse vetor unitário NJ. São JN termos. Se nós quiséssemos o fluxo do nosso campo vetorial Q ao longo de toda essa superfície, nós calcularíamos o fluxo para cada uma daquelas áreas específicas que nós construímos aqui no detalhamento da superfície. Portanto, o fluxo total seria dado pela soma dos fluxos ao longo de cada um dos elementos da superfície. Ok? Bom, como nós comentamos no nosso último encontro, em princípio eu posso subdividir a minha superfície em N elementos, 10, 20, 10 ao quadrado, 1000, 20.000, e obviamente se eu for capaz de mapear o meu campo vetorial ao longo de todo o espaço, se eu tomar N indo para infinito, eu vou para o limite do contínuo, e essa expressão que eu tenho aqui, quando N vai para infinito,
eu estarei trabalhando no limite do contínuo, e este fluxo do meu campo Q passa agora a ser escrito não mais como um somatório, mas como uma integral ao longo da nossa superfície S, do nosso campo vetorial Q, calculado exatamente sobre a superfície, projetado agora sobre um elemento de área que nós vamos denotar por um dA, e para avisar que é uma superfície orientada por uma questão de notação, nós vamos colocar aqui uma flecha para indicar que esse objeto é um vetor. Ok? Como calcular esse diferencial de área é algo que nós vamos praticar em vários exemplos para ficar mais claro. Mas a ideia continua sendo exatamente a mesma. O diferencial de área fará o módulo desse vetor e o versor N o orientará no espaço. Ok? Então, o que é lei de Gauss aqui? Até agora nada. Isso é literalmente apenas o conceito de fluxo de um campo vetorial ao longo de uma dada superfície. Bom, se isto é assim, nós então temos agora o próximo nível de raciocínio, que é buscar, obviamente, uma visão física a respeito desse conceito. E na nossa última aula, nós começamos pensando num exemplo que é literalmente intuitivo, né? A vazão de um fluido através de uma tubulação. Portanto, se Q for um V de R, quem é V de R? O campo de velocidades de um fluido, pode ser um gás, pode ser óleo, fluindo através de uma tubulação do motor, etc. O fluxo desse campo de velocidades, se eu estiver trabalhando no contínuo, vai ser o nosso vetor V, calculado ao longo da superfície S, que eu estou interessado em conhecer a vazão, né, o fluxo dele, projetado sobre o diferencial de área. Tal como nós fizemos na nossa última aula, esse fluxo, na sua análise dimensional mais básica, velocidade é dada em metros por segundo, área é dada em metros quadrados e, portanto, você obtém o resultado intuitivo de que este fluxo nos conta a quantidade de metros cúbicos desse fluido por unidade de segundo que estará atravessando a superfície em questão a ser considerada. Se isto é assim, nós vamos partir para outro nível de interpretação física. Isso nos permite, portanto, interpretar o fluxo do campo vetorial V da seguinte forma: interpretação φ de V representa a quantidade de fluido que passa pela superfície S. Bom, esse é um exemplo claramente fácil da gente visualizar, porque normalmente, né, a gente consegue ver de alguma forma o fluxo, a vazão de um rio, quanto óleo flui através de uma tubulação de um motor. O nosso objetivo agora, e esta é uma ideia fundamental na qual nós vamos trabalhar, se Q é um campo vetorial qualquer, nós, no contexto da eletricidade, vamos trabalhar com o fluxo do chamado campo elétrico gerado por cargas. Então, o fluxo do vetor campo elétrico, seguindo exatamente a noção que nós temos aqui, será dado justamente por campo elétrico calculado ao longo da superfície na qual nós queremos calcular esse fluxo, projetado sobre o elemento de área, obviamente representando uma superfície orientada, né? É exatamente a mesma ideia. Na análise dimensional do fluxo de campo elétrico, observe que nós temos a seguinte unidade. Campo elétrico é dado em newtons por coulomb e área é justamente dada em metros quadrados. Você não consegue fazer uma interpretação direta, como você tem aqui, de metros cúbicos por segundo. Mas, e é por isso que nós colocamos esse texto, se você abstrair, φ de E vai representar a quantidade de fluido elétrico, ok? De eletricidade que atravessa ou que passa pela superfície S na qual você está calculando justamente o seu fluxo. Então, φ de E representa a quantidade de campo elétrico que atravessa a superfície S na qual você está calculando justamente este fluxo.
Bom, se isto é assim, lembramos aos colegas que na nossa última aula nós começamos a investigar como usar a ideia desse cálculo de fluxo para justamente entender a chamada lei de Gauss, que é o tópico no qual nós vamos focar na nossa aula de hoje. Para tanto, nós começamos trabalhando com um problema modelo. Que problema era esse? Então, problema modelo. Nós começamos considerando uma carga pontiforme que fixa na origem do sistema de coordenadas. Fixa na origem do sistema de coordenadas. Então, sem se preocupar, obviamente, com lei de Gauss, com qualquer coisa do gênero, nós sabemos que, se nós tivermos uma carga pontiforme Qzão, as linhas de campo de uma carga pontiforme possuem simetria radial. Nós vamos, para fins práticos, considerar uma carga positiva. É nítido, é fácil, se você fechar os olhos e esquecer que você está vendo literalmente um exemplo de eletricidade. Se você estivesse na mecânica de fluidos, o que você está vendo aqui, enxergando simplesmente o perfil das linhas de campo, é uma fonte pontiforme que emite fluido em todas as direções do espaço e emite de forma isotrópica. Traduzindo, ela não emite mais numa direção e menos na outra, ok? Nós sabemos que o campo elétrico de uma carga pontiforme fixa na origem do sistema de coordenadas é dada justamente pela seguinte expressão: campo elétrico calculado num ponto R do espaço é igual a 1 por 4π ε0, Q por R ao quadrado, R versor. É exatamente a presença desse versor R e o fato de que não dependemos de coordenadas θφ associado ao ponto R no qual eu estou calculando este campo elétrico, que me permite inferir que esse campo é isotrópico. Ele não, como eu disse, não tem uma magnitude maior numa direção θφ do espaço do que em outra. Então, observando que nós começamos colocando uma carga aqui na origem do sistema de coordenadas, em nosso último encontro nós exploramos a simetria radial do campo elétrico de uma carga pontiforme e começamos calculando, primeiro ponto, o fluxo do vetor campo elétrico através de uma casca esférica de raio R centrada na origem. Mas quem estava na origem do sistema de coordenadas? A própria carga. Então, a figura pictórica que nós tínhamos naquele contexto é mais ou menos a seguinte. Nós começamos aqui desenhando uma casca esférica de raio R. Aqui está o seu centro. Então, essa casca, ela tem aqui um raio R. Na origem estava a própria carga pontiforme. O que nós fizemos? Nós construímos um elemento de superfície, utilizando a ideia de ângulo sólido. Talvez não tenhamos nos referido a essa ideia lá, utilizando essa linguagem, mas é isso. Nós atribuímos a ideia de que esta é uma superfície fechada e, por convenção, nesse momento, nós trabalhamos com a seguinte ideia: se a superfície é fechada, a orientação dos elementos de superfície será sempre de dentro para fora. Significa que o vetor unitário que orienta esta superfície é ortogonal à mesma, ou seja, faz um ângulo de 90 graus com a superfície que o compõe e apontará sempre de dentro para fora. Qual é a ideia? Como o campo elétrico da carga pontiforme é radial, ele é sempre, nesse contexto, colinear justamente ao vetor unitário que orienta a superfície no espaço. Então, o que nós temos aqui? Se nós construirmos aqui um outro elemento de superfície, o que nós temos aqui? Outro vetor unitário e, novamente, o respectivo campo elétrico, devido à simetria radial, será colinear ao vetor unitário que orienta aquele elemento de superfície.
Isto significa que nós temos o seguinte núcleo, cerne, do cálculo do fluxo do campo elétrico. O campo elétrico de uma carga pontiforme calculado na superfície de uma casca esférica de raio R é dado por 1 por 4π ε0, carga Q, a distância de todos os pontos na superfície até a própria carga tem que ser igual ao raio da casca. Ele possui simetria radial e este vetor unitário N que aqui está, por algum acaso também será identificado com o próprio versor radial associado a cada ponto que nós estamos considerando. O seu elemento de área, nós vimos, era dado por R ao quadrado, seno θ dθ dφ, ou seja, quando nós pensamos no fluxo, o que nós temos aqui? Este elemento aqui, essa dependência com o quadrado, vem da lei de Coulomb, enquanto este R ao quadrado vem da geometria, ou seja, a área superficial de uma esfera cresce com o quadrado do seu raio, enquanto o campo elétrico decai ou cai com o inverso do quadrado da distância. Este cancelamento é exato. E aí, quando nós pensamos justamente no fluxo do vetor campo elétrico ao longo desta superfície, que não é uma superfície qualquer, ela é uma superfície fechada, nós temos justamente 1 por 4π ε0, carga Q, e agora seno θ dθ dφ. Afinal de contas, para qualquer ponto na superfície da esfera, como o campo elétrico é colinear justamente ao diferencial de área, esse produto escalar vai ser igual a 1. É isso que nós estamos obtendo aqui. Se isso é assim, isto é uma constante, a integral no seno θ e dθ dφ será dada justamente uma integral de 0 a π, e aqui uma integral de 0 a 2π. Esta integração vai nos dar 4π. Portanto, nós obtivemos no nosso último encontro que o fluxo de campo elétrico de uma carga pontiforme através de uma casca esférica de raio R concêntrica à carga era exatamente igual à carga presente dentro da superfície dividida por ε0. Note que este resultado será positivo se você tiver uma carga positiva, este resultado será negativo se você tiver uma carga negativa. Traduzindo, quando a carga é positiva, o campo elétrico está emanando da superfície. Quando a carga for negativa, esse vetor campo elétrico trocará de sentido. Significa que o campo elétrico está entrando dentro da superfície. De posse deste resultado, e lembrando a forma como nós começamos a raciocinar com o fluxo de um campo vetorial, a quantidade carga por ε0 nos fornece o seguinte cenário físico. Carga por ε0 é a quantidade de campo elétrico que está emanando por esta superfície ou que está entrando dentro dela. Se isso é assim, nós então passamos a tentar compreender o quão geral é o resultado que nós acabamos de obter, e nós o obtivemos num contexto extremamente específico, certo? Nós consideramos uma casca esférica centrada sobre a própria carga. Se isso é assim, nós então passamos a considerar um outro cenário. Mantendo a mesma casca esférica de raio R, aqui está justamente o centro dessa casca e o bom e velho raio R. Por favor, raciocinemos com a seguinte situação. Agora, a nossa carga pontiforme não se encontra na origem do sistema de coordenadas. Se isto é assim, é razoável imaginar, se nós pegarmos aqui um outro elemento de superfície, aqui outro elemento de superfície, aqui está o respectivo vetor unitário, aqui está o respectivo vetor unitário, cada um deles apontando radialmente a partir do centro. Agora, o nosso vetor campo elétrico, ele fatalmente não é colinear ao vetor unitário que orienta cada um dos elementos de superfície. No entanto, eu convido as pessoas a raciocinar da seguinte forma: se
todo o fluido elétrico, todo o campo elétrico que atravessar cada elemento de superfície na qual nós estamos calculando esse fluxo for absorvido, quando nós calcularmos o fluxo do campo elétrico ao longo de toda esta superfície, lembrando que ainda temos uma carga pontiforme encerrada, ou seja, dentro dessa casca esférica de raio R, nós teremos mais campo elétrico, menos campo elétrico ou a mesma quantidade de campo elétrico atravessando a casca esférica de raio R. Se você parar para raciocinar por alguns minutos, vai concluir que se todo este campo elétrico que atravessa cada um dos elementos de superfície for absorvido, a quantidade de campo elétrico que estará saindo nesse novo contexto é exatamente igual à quantidade de campo elétrico que atravessa a superfície quando eu considerei a minha carga pontiforme centrada na casca. Por que isto? Porque se você raciocinar com um cenário no qual a quantidade de campo elétrico, de fluido elétrico, não é criada nem destruída, não faz sentido, ao computar a quantidade de campo elétrico, carga positiva nesse caso, que saiu de toda a superfície, ser maior ou ser menor do que aqui foi no nosso exemplo primário. Você pode argumentar, claramente os ângulos aqui não são mais zero, elas não são colineares. É verdade, nós teremos mais fluxo de um lado da casca do que do outro. No entanto, somando todo o fluxo, claramente ele tem que ser igual ao fluxo que você tinha anteriormente. Portanto, sem fazer contas, você é obrigado a concluir que o fluxo de campo elétrico, neste novo contexto, é exatamente igual ao fluxo que você registrou anteriormente. Vamos agora a outro nível de raciocínio. Nós temos uma casca esférica e nós estamos trabalhando no contexto de raciocínio teórico. O que isso significa? Tal como uma bola de chiclete que você faz, você pode deformar essa casca. Isso significa que se eu literalmente puxar, esticar, eu agora posso trabalhar com a ideia de que a minha casca esférica original adquire literalmente uma forma arbitrária qualquer. Se nós ainda considerarmos a nossa carga Q dentro dessa casca e imaginarmos agora literalmente pedaços dessa superfície, aqui está o vetor unitário que orienta este elemento de área, aqui está o elemento de área que orienta este outro pedaço da nossa superfície. Claramente o vetor campo elétrico não será colinear a cada um desses elementos de área em cada uma dessas situações. No entanto, novamente raciocinando com a ideia de que todo o campo elétrico que atravessa cada um dos elementos de superfície, mesmo numa superfície arbitrária, seja absorvido quando atravessar aquela superfície, raciocinemos. Eu mudei a superfície? Não, eu apenas mudei a forma, a disposição dela no espaço. E isto significa agora que o fluxo de campo elétrico, ou seja, a quantidade de campo elétrico que atravessa a superfície, deverá continuar sendo a mesma. Não existe razão para você criar mais campo elétrico ou menos campo elétrico quando você considerar as contribuições de toda a superfície. Então, novamente, o fluxo de campo elétrico, quando você tiver a superfície arbitrária, será exatamente o mesmo. Por fim, no final do nosso último encontro, nós trabalhamos com o seguinte contexto. Consideremos aqui a nossa casca esférica de raio R, aqui está o seu centro C, e aqui está o raio R, e agora aqui uma superfície deformada, ok? Ao invés de considerarmos a nossa carga pontiforme Q dentro, nós vamos considerá-la fora da superfície fechada em questão. Se isto é assim, se nós agora trabalharmos justamente com elementos de superfície, nós temos aqui nesse primeiro contexto, olhando para esse elemento de superfície, um campo elétrico que entra dentro da superfície
e neste segundo contexto, um campo elétrico que sai da superfície. Toma a liberdade de diminuir a magnitude desse vetor campo elétrico nesse segundo desenho, porque claramente ele se encontra distante, mais distante da carga Q do que esse primeiro ponto. De forma similar, nós podemos raciocinar nesse novo contexto. Aqui está o nosso versor N, aqui está o campo elétrico que o atravessa, e de forma similar, do outro lado, o versor N e o campo elétrico que o atravessa, novamente com uma magnitude menor, porque ele está mais distante da carga pontiforme Q. Por favor, raciocinemos nesse novo contexto. Claramente, o campo elétrico dessa carga Q tem simetria radial. E o que isso significa? Significa que nesta porção próxima, pensando numa casca esférica da carga Q, o campo elétrico estará entrando dentro da superfície. Significa que nesta porção o fluxo de campo elétrico será negativo. Enquanto na porção posterior, esta parte de trás, o campo elétrico aponta exatamente no sentido em que o ângulo que o versor N e o campo elétrico fazem é menor que 90 graus. Significa que o fluxo nesta segunda porção será positivo. Pensemos, eu tenho uma dada quantidade de fluxo de campo elétrico sendo emanada por esta carga nessa configuração. Este campo elétrico penetra na superfície e sai na parte de trás da superfície. Quanto de campo elétrico é absorvido no total? Literalmente, se eu pensar em absorção quando o fluxo é positivo, esse foi o cenário inicial com o qual nós trabalhamos, e uma não absorção quando ele é negativo, claramente o que entra tem que ser igual ao que sai. Se esse raciocínio é válido, nós podemos afirmar que o fluxo total deverá ser igual a zero. Ou seja, se você calcular fluxo do campo elétrico igual a integral sobre a superfície fechada inteira de E, calculado ao longo da superfície S, integrado em cada diferencial de área, isso será igual a zero. De forma similar, puxando o mesmo raciocínio anterior, se você deformar esta casca esférica de raio R, der a ela exatamente uma forma arbitrária, mas na situação em que a carga Q está fora da mesma, nós encontraremos uma parte dessa superfície na qual o campo elétrico está entrando, uma outra na qual o campo elétrico está saindo. O que entra deverá ser igual ao que sai, e é exatamente por causa disso que você concluirá que, neste segundo contexto, esta mesma integral deverá dar um resultado global igual a zero. Traduzindo, quando a carga está fora da superfície na qual você está calculando esse fluxo, e fora aqui significa que nós estamos trabalhando com uma superfície fechada, o fluxo total será automaticamente igual a zero. Finalmente, vamos então apresentar a chamada lei de Gauss. Como nós vamos raciocinar? Por favor, o que nós acabamos de ver? Nós acabamos de aprender que se tivermos carga pontiforme Qzão dentro de uma superfície fechada S, o fluxo desse vetor campo elétrico será exatamente igual à carga encerrada por essa superfície dividida pela permissividade elétrica do vácuo. Se Q estiver fora da superfície fechada S, esse fluxo de campo elétrico vai a zero. Esse resultado é muito importante. E por que ele é importante? Consideremos a seguinte situação. Eu tenho uma superfície fechada que originalmente eu vou chamar de S, e dentro da superfície S eu vou considerar uma carga Q1, uma carga Q2 e uma outra carga Q3. O que eu desejo calcular? Eu quero calcular o fluxo do vetor campo elétrico dentro
o fluxo de campo elétrico através dessa superfície arbitrária S fechada. Bom, como é que nós vamos raciocinar para conseguir calcular o fluxo do vetor campo elétrico através dessa superfície fechada S? Observe que agora nós não temos mais uma única carga pontiforme, nós temos 3 cargas pontiformes dentro do sistema, dentro da superfície. Se isso é assim, nós viremos até aqui e vamos considerar um elemento de área dA. Aqui está ele. Aqui está o nosso diferencial de área, que tem um módulo e possui uma dada orientação no espaço, dada pelo vetor unitário ortogonal à superfície. Eu ainda não sei quem é o campo elétrico que atravessa aqui, mas eu vou desenhá-lo da seguinte forma. Aqui está este campo elétrico, nesse ponto específico do espaço, ao longo da superfície. Esse campo elétrico faz um certo ângulo θ com diferencial de área. Este ponto da superfície na qual eu estou interessado em calcular o fluxo específico, que está aqui no meu integrando, eu vou chamar esse ponto de P, para ter uma notação clara em minha cabeça. Ora, qual é o campo elétrico no ponto P? O que eu posso afirmar? Eu posso invocar o bom e velho princípio de superposição e lembrar o seguinte: a minha carga Q1 fatalmente criará um certo campo elétrico que eu vou chamar de E1 naquele ponto P. A minha carga Q2 criará um campo elétrico que eu vou chamar de E2 e a minha carga Q3 criará um certo campo elétrico que eu vou chamar de E3. O que nós sabemos? Nós sabemos que o campo elétrico resultante que eu vou medir em P nada mais é do que a soma vetorial dos campos elétricos associados a cada uma das cargas que compõem o meu sistema. Se isso é assim, para um caso de N cargas, nós podemos dizer que o campo elétrico que nós vamos registrar no ponto P é literalmente a soma do campo elétrico das j-ésimas cargas calculadas no ponto P. Esse aqui nada mais é do que a equação que traduz o princípio de superposição. Portanto, agora, quando eu penso nesse fluxo, eu posso escrever isso da seguinte forma: isto é uma integral em superfície fechada da soma de J igual a 1 a Tn, do campo elétrico associada a j-ésima carga no ponto P, projetada sobre o diferencial de área. Ora, o fluxo da soma, eu posso literalmente pensar isso, abrir essa soma, isso aqui vai ser literalmente a soma dos fluxos, campo da j-ésima carga, calculada no ponto P, o ponto P é um ponto da superfície, vamos manter essa notação, escalar dA. Agora fica fácil fazer a seguinte interpretação: quem é esse termo que nós estamos olhando aqui? Por favor, vamos lembrar que essa integral é ao longo da superfície S. Se eu fizer J igual a 1, eu estou falando sobre o campo elétrico que a carga Q1 gera no ponto P. E, portanto, o que eu estou observando é o fluxo do campo elétrico gerado exclusivamente pela carga Q1. Se eu pensar na j-ésima carga, eu conheço o resultado que aqui está. Esse resultado tem que ser exatamente igual à carga QJ dividida por ε0, porque é justamente o fluxo da j-ésima carga que eu tenho ali. Se isto é assim, eu obtenho o seguinte resultado: o fluxo do vetor campo elétrico ao longo da superfície S, para a situação na qual eu tenho várias cargas dentro da minha superfície, é dado pela soma de J igual a 1 até N da j-ésima carga dividida por ε0. É fácil colocar o termo ε0, 1 por ε0 em evidência, e aqui nós temos uma soma de J igual a 1 até N até da j-ésima carga. Este termo que ali está, o que ele representa?
eu tenho uma carga Q1 somada com a carga Q2 somada com a carga Q3. Claramente, se eu somar todas essas cargas, eu vou obter a carga líquida que está presente dentro da minha superfície S. Portanto, eu vou escrever esse termo literalmente como QE e vou agregar aqui um rótulo S para carregar a informação de que QE é a carga total dentro da superfície S. E finalmente, então, nós chegamos à lei de Gauss, tema que é justamente associada a esta parte do conteúdo. O que me diz a lei de Gauss? A lei de Gauss me diz que o fluxo de campo elétrico ao longo de uma dada superfície S fechada do espaço, isso aqui é o fluxo do campo E através da superfície fechada. Ela tem que ser fechada, senão não vale o resultado que nós acabamos de obter, e nós genericamente chamamos de superfície de S. É igual, não é maior, não é menor, não é aproximadamente. A carga líquida encerrada pela superfície S dividida por ε0. Observe que a maioria dos livros subentende que o campo elétrico é calculado na superfície S, portanto esse termo não aparece na redação da lei de Gauss, e subentende-se que este Q você vai interpretar como sendo a própria carga encerrada na superfície S. Eu é que estou tomando a liberdade de agregar um S aqui e um S aqui, para que você tenha em mente que a superfície S, através da qual você calcula o fluxo, é central para a compreensão tanto da lei de Gauss, como principalmente das suas aplicações. Sejamos apresentados à lei de Gauss. O fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada S é igual à carga dentro da superfície S dividida por ε0. Esta equação você tem que tatuar no seu coração. Por quê? Porque é a primeira grande lei do eletromagnetismo clássico. E observe, ela é extremamente útil se você souber utilizá-la. Ao mesmo tempo, ela pode ser o seu desastre se você não souber justamente interpretá-la. O título do tópico que nós vamos comentar agora é Sutilezas da Lei de Gauss. Por que isto? Eu convido os senhores a raciocinar exatamente com a seguinte ideia. Um dos sistemas que nós estudaremos ao longo desse curso é o chamado dipolo elétrico. Eu convido os senhores a raciocinar com a situação na qual nós tenhamos uma carga mais Q, uma carga menos Q, fixa no espaço, e este conjunto como um todo fixo a uma distância d uma da outra, ok? Como nós veremos, esta configuração que nós estamos trabalhando aqui é a configuração modelo mais básica que nós usamos justamente para modelar uma molécula que possui momento de dipolo permanente. A grossa maioria das moléculas que nós temos na natureza possuem momentos de dipolo, e vai ficar muito claro que sempre que a molécula tiver uma distribuição de carga não simétrica, esse tipo de situação acontecerá. Bom, o que me interessa aqui? Sem raciocinar com lei de Gauss ou coisa que assim ou valha, eu convido os senhores a raciocinar da seguinte forma. Vamos construir o padrão de linhas de campo que nós esperamos encontrar numa configuração de carga como essa. O campo elétrico de cargas positivas diverge da mesma, enquanto o campo elétrico de cargas negativas converge para a mesma. Portanto, o que nós teremos é algo parecido com isto. O campo elétrico saindo da nossa carga positiva, indo para a carga negativa, ok? Até uma situação que nós temos uma configuração parecida com esta que eu estou tentando desenhar. Então, aqui, as linhas de campo emanam da carga positiva e convergem para a carga negativa. Neste exato momento, eu convido os senhores a raciocinar da seguinte forma. Consideremos 3 superfícies gaussianas. Vamos começar considerando esta primeira superfície gaussiana que aqui está,
que eu vou chamar de S1 e que engloba a carga positiva e a carga negativa. Se nós tivermos que calcular o fluxo do campo elétrico gerado por esta configuração associado à superfície S1, a pergunta é: quanto vale este fluxo? Claramente, ao lado direito da lei de Gauss, nós precisamos nos ocupar em entender qual é a carga líquida total encerrada por esta superfície gaussiana. Nós temos uma carga mais Q e temos igualmente uma carga menos Q dentro de S1. Você não precisa fazer um curso de nível superior para enxergar que mais Q mais menos Q é exatamente igual a zero. O que isto significa? Significa que a quantidade de campo elétrico que está saindo de um lado da superfície é exatamente igual à quantidade de campo elétrico que está entrando do outro lado. E agora vem a sutileza que os senhores encontrarão em vários exercícios sobre lei de Gauss. Você está descobrindo que esse fluxo é igual a zero. Vale a seguinte pergunta: se o fluxo de campo elétrico ao longo de uma superfície fechada S é igual a zero, isto implica que o campo elétrico ao longo da superfície S é igual a zero? Observe o que você está dizendo aqui. Se o fluxo de campo elétrico é zero, as pessoas costumam raciocinar da seguinte forma: a única forma de zerar essa integral é fazendo justamente o campo elétrico igual a zero. Afinal de contas, eu tenho uma superfície S e fatalmente o diferencial de área não pode ser zero. Este é um equívoco extremamente comum identificado em provas associadas a esta parte da matéria. Vamos considerar esse ponto específico da superfície S1 que nós temos aqui. Exatamente nesse ponto, aqui está o respectivo diferencial de área, apontando de dentro para fora. E claramente nesse ponto, observe que nós temos uma linha de campo e que o vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo. O campo elétrico está entrando nesse ponto do espaço. Este campo elétrico que nós estamos registrando aqui é igual a zero? Obviamente não. Você pode repetir esta análise, por exemplo, para este outro ponto. Novamente aqui está o diferencial de área, apontando de dentro para fora, e aqui está o respectivo campo elétrico, tangente à respectiva linha de campo. O campo elétrico nesse ponto é igual a zero? Claramente não. Então, o que você está obtendo aqui é: se o fluxo de campo elétrico ao longo de uma superfície fechada é igual a zero, isto não implica que o campo elétrico seja igual a zero. Isto implica que a quantidade de campo elétrico que está entrando na superfície é necessariamente igual à quantidade de campo elétrico que está saindo através dela. As pessoas se equivocam quando deixam de considerar o fato de que este termo representa uma soma de contribuições ao longo de toda a superfície. Primeira sutileza: quando o fluxo de campo elétrico ao longo de uma superfície fechada for igual a zero, isto não implica que o campo é zero na superfície. Consideremos agora uma outra superfície gaussiana S2 e uma outra superfície gaussiana S3, ambas fechadas. Observe que se nós formos calcular agora o fluxo do campo elétrico ao longo da superfície S2, esta superfície que aqui está, nós obteremos o seguinte resultado. Observe que S2 engloba exclusivamente a carga mais Q. Embora nós tenhamos uma outra carga negativa no nosso sistema, se você se ater exclusivamente à superfície S2, o fluxo exclusivamente associado a ela deve-se somente à carga mais Q. Portanto, este fluxo será igual a mais Q por ε0. Por conseguinte, se você fizer análise similar, não agora com a superfície S2, mas com esta superfície S3, você obterá um resultado associado justamente à carga negativa que ela encerra.
E, portanto, este fluxo desta nova superfície gaussiana será menos Q por epsilon zero. Observe que esses fluxos dependem exclusivamente das cargas encerradas por cada uma das superfícies gaussianas. Esta é uma sutileza extremamente importante e que já sugere para nós que, para poder utilizar a lei de Gauss para obter resultados quantitativos em relação à magnitude de campos elétricos, e a sua noção básica, você deve aprender a construir uma superfície gaussiana conveniente para analisar o problema. A lei de Gauss nos permite também investigar ou raciocinar como funcionará a dinâmica de cargas se eu estiver trabalhando com materiais isolantes ou materiais condutores. Qual é a diferença entre materiais isolantes e materiais condutores? Em essência, materiais condutores são aqueles nos quais as cargas livres podem se mover. Vamos a um exemplo que pode nos ajudar a raciocinar sobre isso. Suponha que em laboratório nós construamos uma certa esfera maciça de material polimérico. O polímero, ou o bom e velho plástico, não é um material condutor. Significa que se o meu colega experimental, por alguma tecnologia, algum método, conseguir injetar dentro deste material uma certa distribuição de carga, observe que nós utilizamos a palavra carga, ou a expressão, desculpe, carga livre. Se esse material polimérico ele é originalmente neutro, eu tenho que vir aqui e injetar um excesso de carga ou suprimir elétrons dele, que é o caso que eu tenho aqui, para justamente estabelecer um padrão de carga diferente do que eu tinha anteriormente. E, portanto, eu não estou me referindo agora às cargas que estão associadas aos átomos que compõem o sistema. Num curso de Física 3, nós não entramos nos pormenores da estrutura atômica que compõe o sistema, ok? E nós não faremos isso aqui, mas vamos raciocinar agora da seguinte forma. Se aqui eu tenho um material isolante, eu posso agora considerar uma esfera maciça de um material metálico. Os materiais metálicos como cobre, prata, etc., por outro lado, são materiais condutores. Se o meu colega experimental, aqui está o centro da configuração, conseguir implantar dentro dessa estrutura um excesso de carga, nós agora teremos outro nível de raciocínio a considerar. Que nível é esse? Por favor, eu posso construir uma certa superfície gaussiana, centrada justamente no centro geométrico do meu material. E o que eu vou observar exatamente aqui na superfície gaussiana? Um campo elétrico gerado pela carga que está encerrada pela superfície gaussiana. Se isto é assim, e eu considerar este pequeno elemento de carga que aqui está, o que nós sabemos da teoria básica? Se eu tenho uma carga Q suficientemente pequena a ponto de não alterar a configuração de cargas originais, sobre ela atuará uma força resultante que é exatamente igual à carga Q que está aqui, multiplicada pelo campo elétrico que vai atuar sobre a mesma. Esse campo elétrico claramente vai depender do ponto do espaço em relação ao qual eu estou considerando aqui na origem do sistema de coordenadas. Ora, observe que você poderia raciocinar da mesma forma em relação à distribuição de cargas aqui na nossa esfera isolante. Então, aqui nós temos o nosso campo elétrico. Sobre a mesma carga teste, atua uma força exatamente igual. Qual é a diferença do comportamento do isolante para o condutor? No material isolante, essa carga permanece fixa, porque esta força que atua sobre a carga livre não é capaz de colocá-la em movimento, não é capaz de fazê-la se deslocar. Observe, condutores são aqueles materiais nos quais as cargas livres podem se mover. Nesse novo contexto, essa carga entrará em movimento. Se isto é assim, a pergunta é: estas cargas vão se redistribuir no material? Até que situação? Então,
nós vamos considerar aqui a mesma esfera maciça. O que nós temos aqui no nosso material? Um excesso de carga. O que acontece se eu tiver uma carga dentro do meu material, numa situação em que existe um campo elétrico dentro dele? Se ele é condutor, essa carga estará em movimento. Portanto, todo o excesso de cargas deverá se deslocar para a superfície do material. Por que isto? Porque nesta configuração você observará que o campo elétrico dentro do material será necessariamente igual a zero. Se você construir uma superfície gaussiana agora, imediatamente abaixo da superfície do material, né? Não vamos confundir as coisas, a linha branca me dá a superfície do material, a linha amarela, a linha da minha superfície gaussiana. O que nós obteremos? Obteremos que a carga encerrada pela superfície gaussiana é exatamente igual a zero. E imediatamente acima dela, se você aumentar a superfície gaussiana, você vai encerrar a carga total e o campo elétrico que você obterá estará sempre ortogonal à superfície do material condutor. Você pode naturalmente se questionar o que aconteceria se o condutor não tiver uma forma esférica, que é uma forma claramente geométrica que nos convida a ter um raciocínio mais fácil a respeito da situação física. Então, se nós tivermos aqui um condutor de forma genérica, se nós implantarmos dentro desse material condutor um certo excesso de carga, vamos considerar cargas sempre positivas para fins de visualização, vai valer o mesmo nível de raciocínio. Você vai construir aqui a sua superfície gaussiana, devido ao fato de que existe uma carga encerrada pela mesma, haverá um campo elétrico atuando ao longo das cargas livres que estão dentro do condutor, e essas cargas migrarão para a superfície. Por que elas migrarão para a superfície? Novamente, vale o mesmo nível de raciocínio que nós comentamos anteriormente. Se isso acontecer, você estará numa situação em que o campo elétrico é igual a zero dentro do material condutor, portanto, literalmente qualquer carga livre que aqui está não entrará mais em movimento, né? As cargas já foram todas para a superfície justamente para estabelecer essa nova condição. E o que você terá será uma situação na qual o campo elétrico na superfície do material será novamente perpendicular, ortogonal à superfície do mesmo. O que acontece se o campo elétrico não for ortogonal à superfície? Nós temos aqui a superfície do material e aqui um perfil da carga imediatamente abaixo da superfície. Claramente, se o campo elétrico não for ortogonal à superfície, situação na qual nós estamos enxergando ali, nós poderemos decompô-lo em uma parte, uma componente paralela à superfície e uma componente ortogonal à superfície. Observe que a componente paralela à superfície fatalmente deverá atuar sobre as cargas que estão ao longo da superfície. Portanto, se a componente do campo elétrico paralela à superfície for diferente de zero, as cargas que estão na superfície sofrerão ação de uma força que é exatamente igual à magnitude das cargas vezes o campo elétrico, que é justamente paralelo à superfície, ou a sua componente paralela à superfície. Por favor, do que nós estamos falando aqui? Você tem um material condutor, implanta dentro dele justamente um excesso de carga, e a lei de Gauss te diz que a carga total encerrada por uma superfície fechada vai gerar um campo elétrico justamente nas cargas que estão lá dentro. Se o material é condutor, essas cargas entrarão em movimento. Lembrando aos colegas que nós estamos estudando a eletrostática, e o que nós estamos enxergando, ou seja, estamos observando qual será a configuração de equilíbrio que o sistema atingirá. O sistema entrará em equilíbrio justamente quando o campo elétrico dentro do material condutor for igual a zero. Quando isto acontecer, você vai dizer que você tem a situação de equilíbrio eletrostático. O equilíbrio eletrostático
permite a você dizer que E é igual a zero dentro do condutor e o campo elétrico é ortogonal à superfície do condutor. Se houver, novamente, reforçando, qualquer componente do campo elétrico paralelo à superfície do condutor, ele vai gerar correntes na superfície do mesmo, e correntes na superfície do condutor implicam que ele não está em equilíbrio eletrostático. Observe, essa é uma segunda sutileza da lei de Gauss, uma segunda consequência que você pode tirar desse raciocínio associado ao fluxo de campo elétrico, dentro, obviamente, de uma superfície fechada, conforme nós estamos trabalhando até agora. Observe que o material isolante não possui esse tipo de preocupação, porque uma vez que você implanta um excesso de carga dentro desse material, a carga não se move lá dentro. Por isso que você faz essa divisão extremamente rasteira e básica nesse momento do curso. Em alguns materiais as cargas podem se mover, em outros as cargas não podem. Não podem é isolante, pode se mover é condutor.